Gostaria de compartilhar uma palavra com meus queridos, né? Uma palavra que João, na ilha de Pátmos, teve a visão, escreve à igreja de Laodiceia. Ele diz assim: eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. No versículo 19 diz assim: eu repreendo e corrijo todos a quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Nós sabemos aqui, eu não quero entrar no assunto de escatologia, né, porque é muito mais amplo do que uma referência de um texto. Mas eu quero fazer uma conexão de outras passagens bíblicas onde fala de arrependimento, aonde o evangelho e a essência do evangelho era arrependimento. A Bíblia fala, e muito claro e simples falar disso, quando o próprio João Batista pregava o batismo do arrependimento, as pessoas vinham confessando seus pecados, e quando elas aceitavam Jesus, a Bíblia falava de uma obra do Espírito Santo, que essa obra era de convencer as pessoas de todo o pecado e toda a sua natureza pecaminosa. É nítido que nós temos uma natureza, por mais que aceitamos Cristo como Salvador, nós não estamos na plenitude da santidade. A santificação é o processo natural, até que gere essa santidade. Então nós precisamos passar pelo processo da santificação. Paulo escreve, né, as igrejas, todas elas mencionando esse fato, quando escreve aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, ele fala de processo. Aos Filipenses ele diz: eu prossigo sendo aperfeiçoado até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Coríntios, ele fala da semente corruptível, ele diz assim: o que é corruptível não herda o que é incorruptível, e que esse processo é tão contínuo que nem que quando chegar, quando o Senhor voltar a encontrar a igreja, ele diz: nem que seja no piscar de olhos nós seremos transformados, né? Porque essa semente corruptível não pode herdar o que é incorruptível. Então nós entendemos que santidade, ela é o resultado de santificação. E esse processo, ela é uma obra do Consolador, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua dentro de nós, gerando sempre arrependimento. Eu falo sempre que a primeira obra, o primeiro ato na oração, no clamor, deve ser o arrependimento. O arrependimento sempre começa de dentro para fora. Eu não oro pelo arrependimento das pessoas sem que eu me arrependa. O arrependimento começa em mim. Essa é a obra do Espírito Santo. É a obra contínua, é a obra redentora de Cristo em nós. Ela se completa em nós através do Espírito Santo. Então, por isso que a obra do Espírito Santo, ela é a santidade, ela é a santificação, ela é o processo, né? E esse processo é muito claro que esse processo é a obra do Espírito Santo em nós, gerando santidade, gerando santificação, gerando arrependimento. Porque eu só posso dar lugar para o reino de Deus substituindo o reino do mundo. Eu só posso viver os valores do céu tirando os valores da terra, né? Eu só posso viver os valores espirituais neutralizando os valores carnais, mesmo eu sendo carne. São as duas naturezas que Paulo escreve à igreja da Galácia e diz assim: a carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne, que são duas naturezas em choque dentro de nós. Nós temos uma natureza pecaminosa, né, a herança de Adão, e nós temos uma natureza do céu, que é uma herança de Cristo. Então Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que semeiam em Cristo. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção, mas quem semeia do Espírito colhe vida eterna. São processos dentro de nós, até que se cumpra, até que se complete esta obra. Por isso, o primeiro passo na oração
é realmente se arrepender. Essa é a obra que o Espírito Santo gera em nós, uma obra contínua de arrependimento, não pelo tamanho do pecado ou pela quantidade do pecado, mas por causa da natureza pecaminosa que é em nós. Ah, mas pastor, eu não pequei essa semana, ou esse mês, ou há 10 anos que eu não peco. Não, é uma natureza pecaminosa. E para Deus, Deus não faz distinção nem de tempo e nem de pessoa, não faz acepção de pessoas e nem de tempo. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, a tua natureza pecaminosa é que precisa ser gerada, precisa se gerar arrependimento em Deus cada dia. E aí, o que Paulo escreve, ele diz assim: nós vamos dentro do processo crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo na santidade. Já não somos mais escravos do pecado. Essa é a diferença. Ah, pastor, eu peco, então quer dizer que o pecado impera em mim? Não. Você tem uma natureza pecaminosa, mas não é escravo do pecado. O pecado não governa você. É Cristo quem governa. Então, por isso que, à medida que você busca de Deus, você vai tendo o caráter de Cristo, uma identidade de Cristo na tua vida, e vai neutralizando a natureza pecaminosa. E é por isso a necessidade de se arrepender. Não é se você pecou 10 dias, se pecamos 10 pecados, 20 pecados. Não, é uma natureza aí dentro de nós, passiva de erros, passiva de sentimentos, passiva de iniquidades, que precisa cada dia se gerar arrependimento em Cristo, para viver uma identificação em Cristo, para vivermos o caráter de Cristo e cumprir a palavra de Deus. Por isso que o arrependimento, a vida da igreja, ela é de dentro para fora. Ela começa em nós, ela começa na igreja, nós sendo da igreja, e nós como comunidade, mostrando, revelando ao mundo o que é Cristo. E nós não vamos ver arrependimento no mundo se não houver na igreja. A igreja se tornou tantas coisas. A igreja se tornou ambiciosa, materialista, egoísta. A igreja se prendeu aos valores. Jesus mesmo temia isso e diz, que o amor de quase todos iria se esfriar. E certa passagem ele diz assim: porventura o Filho, quando regressar, quando voltar, o Filho de Deus à terra, achará fé na terra? Porque essa é uma realidade, que as pessoas vão se influenciando pelas coisas do mundo, elas vão sendo nutridas pelas coisas do mundo e perdendo a essência, e não vivendo o evangelho simples, que o apóstolo Paulo diz, que temia que se afastasse da simplicidade do evangelho, porque o evangelho, sendo simples, ele gera mudança dentro de nós, ele gera hábitos sadios, hábitos de vida com Deus, não vida no templo. Esse é o grande problema da igreja atual. Está todo mundo em pânico porque fecharam os prédios, mas talvez porque a igreja está desabituada a viver como igreja. Jesus ensinou: entra no teu quarto em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará, Jesus mencionou que ele procura verdadeiros adoradores e que não há um lugar. Uns perguntavam para ele: mas é em Jerusalém? Aonde é que vamos te adorar? E ele diz: importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, nós precisamos, por onde nós passarmos, adorar a Deus, não uma conexão religiosa com o prédio, É importante ser membros de igreja, é importante congregarmos, claro que é, porque ali é o serviço da fé, é ali que nós vamos honrar, é ali que nós vamos obedecer. Como vamos obedecer se nós não estivermos ligados a pessoas, a um ambiente? Vamos obedecer quem? Então nós precisamos estar ligados a um lugar, a uma denominação, para que a nossa fé seja exercitada, para que o nosso serviço seja exercitado. E aí nesse serviço nós vamos aprender a ser humilde, a submeter, a honrar, a prover para alguém, a ajudar, a, como disse Paulo, carregar a carga uns dos outros e amar uns aos outros. E nós vamos aprender a servir o irmão e amar mesmo com as deficiências, porque é num ambiente que nós vamos descobrir as debilidades, as fraquezas uns dos outros, e mesmo assim nós vamos exercitar o que Jesus fez, amando nós com as nossas fraquezas, amando nós com os nossos pecados, com as nossas dificuldades. Assim a igreja vai proporcionar, como ambiente, eu falo, vai proporcionar a gente amar o nosso próximo, descobrir a fraqueza dele, descobrir o defeito dele, descobrir as debilidades dele e poder amar, cumprindo o mandamento que Jesus disse para nós: amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Mas é muito importante que a gente entenda que isso não pode passar os limites daquilo que é genuíno na fé, que é nós sendo a igreja.
nós servirmos a Deus, em todo o tempo nós vivermos a nossa fé de uma forma muito clara e muito genuína, vivendo, amando, servindo a Deus, até a sua vinda, até a sua volta. Que Cristo continue nos abençoando ricamente, e que não venhamos a nos desesperarmos, ou ficar amedrontados com toda essa situação, que não é fácil, é difícil, mas que sejamos a igreja, e que venhamos a orar na frente da nossa casa, abençoar nossos vizinhos, que venhamos a orar em todo lugar, em todo tempo, e quando passar tudo isso, rever nossos irmãos, e nos abraçar, e poder dizer a eles, isso tudo Deus nos possibilitou, de uma forma mais eficaz e prática, entendermos que nós somos a igreja, que nós precisamos viver intensamente o que a palavra diz, e principalmente Jesus, aquilo que está descrito na sua palavra, que mencionou sobre a sua volta, que ele voltaria para buscar a sua igreja. É muito importante, queridos, orarmos e buscarmos a Deus, vivermos como igreja e proporcionar um ambiente de arrependimento dentro de nós, no meio em que a gente vive, na comunidade que a gente vive. Então nós vamos pregar ao mundo: arrependei-vos. Então nós vamos pregar para as pessoas: arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus, porque nós estamos dando um remédio que experimentamos, nós estamos dando às pessoas aquilo que nós estamos vivendo e experimentando. Busque o arrependimento todos os dias, não tenha receio de se achar indigno, de se achar pecador, é a nossa natureza, e é Deus em nós que nos santifica e que nos faz justos, não é a nossa justiça própria, a justiça é dele, a justiça é de Deus. Em tudo que você fizer na fé, nem por um instante sequer pense que você é justo, pense que há justiça em você, pense que há valor em você. Não. Creia que Deus é justo, e que em tudo, em qualquer boa obra, é Ele, tem a ver com Ele, o nosso Cristo, é Ele que é bom, e nós temos uma natureza fraca, falha, que precisa de arrependimento todos os dias. Que comece o arrependimento em mim, que comece o arrependimento em você, na igreja, e que esse arrependimento se estenda às nações, em nome de Jesus.